agradecemos ao Senhor por mais um momento de reunião, por mais um momento de estarmos diante do nosso Senhor para ouvirmos a palavra dele e termos um coração de louvor, um coração sedento para que o Senhor possa falar a nós, trazer a nós a sua palavra e nos dar instrução, nos dar força, nos dar coração que realmente queira seguir a Ele por onde quer que Ele vá. Queria ter mais um momentozinho de oração. A gente já teve um momento aqui entre nós, né? Graças a Deus que tem irmãos aqui, né? Presencialmente. E vamos ter mais uma oração. Então, Senhor, nós realmente te louvamos, reconhecemos a Ti, Senhor, como nosso único Senhor, aquele que morreu por nós e que vive hoje intercedendo por cada um de nós diante do Pai. E por isso, Senhor, nesse momento, que o Senhor esteja realmente ordenando, Senhor, a Tua bênção, ordenando a Tua palavra, que Teu Espírito Santo tenha liberdade em cada um de nós para ouvirmos a Tua palavra, para compartilharmos a Tua palavra, e que a Tua vontade, Senhor, que a Tua presença seja com todos nós nessa hora, Senhor. Nos dirige, nos lidera, e que esse tempo, Senhor, seja um tempo que seja proveitoso, Senhor, para cada um de nós, para a Tua obra, para que a Tua vontade seja feita aqui, Senhor, no nosso meio, como é feita nos céus, e que o Senhor seja glorificado, Senhor, nas nossas vidas. Em Teu nome nós oramos, em Teu nome pedimos e Te agradecemos, Senhor. Seja com todos nós e abençoa-nos, Senhor, com a Tua palavra. Amém. Então, nessa manhã nós vamos dar continuidade à reunião, não a reunião passada, mas a reunião retrasada, né? Não sei se os irmãos lembram, o Elcio compartilhou o capítulo 10 de Apocalipse. E ele disse também que o capítulo 10 era um parêntese, né? Esse parêntese que começa no capítulo 10, ele vai até mais da metade do capítulo 11, né? Então a gente vai tentar considerar o capítulo 11 nessa manhã. E o capítulo 11, a gente tem pelo menos 3 assuntos, né? O primeiro deles, que pega os 2 primeiros versículos, né, eles são relativos à medição do santuário de Deus, né? Então João é instruído para medir o santuário de Deus. Em seguida vem uma outra parte um pouco mais longa, que é a questão das 2 testemunhas, né? Tem bastante discussão em cima dessas 2 testemunhas, né? E esses 2 assuntos, eles encerram o parêntese começado lá no capítulo 10, né? Então a gente vai falar um pouquinho desses 2 eventos, vamos dizer assim, brevemente, tá? Não vou me concentrar muito nesses 2 pontos, né? E o final do capítulo 11, ele aborda então um período que é o período da 7ª trombeta, né? A 7ª trombeta, então, ela é colocada aqui no finalzinho do capítulo 11, e é onde eu tenho o encargo de gastar um pouco mais de tempo, né, com relação a esse assunto, tá? Então, começando no primeiro ponto, que seria a questão da medição do tempo, né? A gente podia ler então Apocalipse capítulo 11, verso 1 e verso 2 primeiramente, né? Os irmãos sigam aí comigo. Estava falando com o Elcio aqui, que falei, bom, eu ia normalmente falar, irmãos, vamos ler, né? Mas então nós vamos ler juntos, né? Vocês leem em casa. Apocalipse 11:1 diz o seguinte: foi-me dado, né, João, né? Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram.
mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o Messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então, esses dois versículos, né? João, então, é instruído a medir o templo e é para medir de uma forma específica, né? Para medir o santuário e o altar. E interessante também medir os que neles adoram, né? Então era para medir o altar, mas para medir aquelas pessoas que estavam lá adorando dentro do altar, né? E para deixar de fora o átrio exterior, porque então essa parte iria ser dada, ou foi, né? Foi dada aos gentios por um período de 42 meses. Então, o que eu queria comentar aqui? Bom, medir o santuário para quê? O que significa isso, né? Eu vou pedir para os irmãos abrirem num texto que talvez nos ajude a elucidar isso um pouco, né? Que é Ezequiel 42, verso 20. Tá? Que tem também uma extensa descrição, né? De algo que foi feito lá no Velho Testamento, né, com Ezequiel, para que o santuário também, o templo, fosse medido. Então, é uma situação paralela a essa. Lá em Ezequiel, né, o templo foi medido, né, com muitas minúcias, né, e aqui no verso 20, então, do capítulo 42, tem lá, vamos dizer assim, o finalzinho dessa questão, né, e esse verso fala o seguinte: mediu pelos 4 lados, né, depois de ter medido várias, ele está terminando a medição aqui, né, mediu pelos 4 lados, havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura. Agora, olha a continuação: para fazer separação entre o santo e o profano. Então, nesse texto de Ezequiel, a medição, pelo menos ao que esse versículo nos diz, é que ele fala: olha, você mede para quê? Para fazer separação entre o santo e o profano. Então, tentando remeter esse acontecimento lá de Ezequiel aqui para Apocalipse, que são muito parecidos, né? A gente pode dizer que esse ato de medir aqui o santuário, né, ele também é para fazer uma separação daquilo que é santo e daquilo que não é santo, uma separação daqueles que adoram e daqueles que não adoram, daqueles que pertencem ao Senhor, né, e daqueles que não pertencem ao Senhor, aqueles que estão no santuário e aqueles que estão fora do santuário. E aqui, né, para quê? Como o Apocalipse é um livro dos acontecimentos finais, onde todas as coisas vão ser concluídas, né? A gente vê o Senhor tendo o cuidado de separar os seus, para protegê-los. Então, a medição aqui, para o nosso lado, irmãos, tem um significado: o Senhor nos separa para si, para estarmos juntos com Ele, para estarmos protegidos ao lado do nosso Senhor e com o nosso Senhor, porque aqui, né, a medição também era para as pessoas que estavam lá, né? Então, de uma certa forma, o Senhor também nos recebe e nos protege e nos guarda. Então, talvez esse seja o principal sentido dessa medição para nós, né? Mas para aqueles que não são do Senhor, vai ter um outro sentido, né? É medido para ser separado para julgamento e para ira. Tá? Então a gente pode ver aqui que essa separação, né, ele separa os seus para guardá-los, separa daqueles que não são para julgá-los. Né? Então a gente vê uma situação parecida com essa também, entre o 6º selo e o 7º selo. Né? Se vamos se lembrarem um pouco, entre o 6º selo e o 7º selo também teve um parêntese. E nesse parêntese foram marcados, separados 144 mil. Né?
E depois também tinha uma segunda, na sequência desse parênteses, tinha aquela multidão de pessoas vindo de todas as tribos, línguas, né, que estavam diante do trono. Então, novamente, a gente vê ali uma separação. Depois disso, então, por que o Senhor abriu aquele parênteses? Né? Para que esses que são do Senhor não fossem atingidos por uma série de acontecimentos que viriam logo em seguida. Né? E aqui também, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, né, tem esse parênteses. E o Senhor então pede a João para que ele meça. Né? Então o Senhor vai falar, olha, parece que antes de coisas, acontecimentos muito terríveis, o Senhor guarda os seus, o Senhor recolhe os seus. Né? Então a gente pode ter uma noção aqui assim, de por que somos arrebatados. Porque o Senhor nos quer junto dele, e Ele quer nos guardar da tribulação, Ele quer nos guardar, né, desse ambiente que é de julgamento, que não é para nós. O julgamento para o mundo, para aqueles que não são do Senhor, não é para nós, é para o mundo, é para aqueles que não são dele. Então, esse ponto relacionado então à questão da medição do santuário. A seguir a gente vai para o outro assunto, que é do versículo 3 até o 12, que é a questão das duas testemunhas. Né? Eu não vou ler todo esse texto, né? Os irmãos depois leiam em casa, mas acho que a gente já mais ou menos conhece o que é descrito, né, nesses versículos, né, que duas testemunhas, elas são trazidas, né, e elas têm uma missão, vamos dizer assim, para ser cumprida durante esse mesmo período, porque o versículo 2 fala que a cidade ela vai ser calcada, né, por 42 meses. E nesse mesmo período, as duas testemunhas vão estar testemunhando, né, do lado de fora, vamos dizer assim. Né? Então, essas duas testemunhas, elas têm uma missão, né, que é manter o testemunho de Deus durante esse período. Então, mesmo no período de julgamento, mesmo no período de tratamento, né, com todo o mundo, o Senhor mantém o seu testemunho através dessas duas testemunhas. Né? E elas então, é dado a elas poderes especiais de matar aqueles que se opunham a elas. Né? Eles também tinham o poder de fazer a chuva parar, né? Não ia mais chover. Então, por isso que alguns falam, não, mas essas duas testemunhas é Moisés e Elias. Elias com certeza, né? Talvez Moisés, ou então Elias e Enoque. Fica uma discussão, né? Eu não vou dizer que é sem sentido, mas talvez não tão importante, né? Eu também não vou entrar muito nessa questão. Não, será que é Elias, será que é Moisés? Alguns falam que não são pessoas, mas são talvez entidades. Não, mas isso aqui é a nação de Israel, isso aqui significa a igreja. Então tem várias opiniões diferentes, mas eu não queria entrar nesse ponto, né? Mas o que parece fazer sentido para mim, né, nesse texto, né, é que é mais seguro, pelo menos para mim, né, e todos os irmãos têm a liberdade de pensar diferente, né, eu prefiro, para mim, interpretá-las de forma literal, que são pessoas que vão estar naquele período mantendo o testemunho de Deus naquele ambiente. Né. E para mim o que está claro no texto é que essas testemunhas, então, como eu falei, elas vão atuar no mesmo período que Jerusalém vai estar ocupada pelos gentios, né? E também me parece que a pregação que eles vão estar, se a gente pode chamar de pregação, mas o testemunho deles nesse período vai ser um pouco diferente do que é hoje o Evangelho da Graça, né? Porque é algo que eles falam e que eles testemunham que causa um problema para as nações. As nações ficam iradas, elas não aceitam aquilo. Né? Então, é algo que causa dano também. Para aqueles que se opõem, eles eram mortos. Né? É um pouco diferente do de hoje,
quando nós pregamos o Evangelho da Graça não tem essa questão de, não, todo aquele que se opor, ele vai ser ferido, ele vai ser condenado, sim, ele vai condenado no futuro, né? Mas não é essa situação que a gente vê com essas duas testemunhas, né? Então provavelmente, né, durante esse período, tem essa conotação de julgamento, tem essa conotação de confrontação com as coisas que estão acontecendo entre as nações, né? É um julgamento de Deus sobre aqueles que não o temem, né? Então, esse comentário só que eu queria fazer com relação às duas testemunhas, né? E que no verso 14, então, né, do capítulo 11, encerra o parêntese, né, que começou lá no capítulo 10. Tá? Então, só vou ler o verso 14, aqui do capítulo 11 de Apocalipse, né? Vou ler o 13 também, só para pegar. Porque as testemunhas depois elas são vencidas pela besta, elas morrem, o corpo delas fica exposto em praça pública por 3 dias e meio, depois o Senhor as ressuscita e elas são arrebatadas para o céu, né? Então, assim que termina, vamos dizer assim, a questão das duas testemunhas. Verso 13: naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. De certa forma, aqui elas tiveram que reconhecer a Deus, mas não parece ser uma indicação de conversão, de arrependimento, né? Aí o verso 14 fala: passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. O terceiro ai, então, é a 7ª trombeta. Okay? Então aqui a gente encerra o parêntese e a gente retoma a sequência das trombetas que vieram: primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta trombeta, parêntese, e agora a 7ª trombeta. Ok? A partir do verso 15, então, primeiro eu quero ler o texto de 15 até 17, que diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontravam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então, até aqui por enquanto. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico muito feliz, porque aquele momento que a gente tanto espera, irmãos, aquele momento que é profetizado, que é prometido, aquele momento que a gente ora por ele aconteceu. O reino do mundo se tornou. Aqui o tempo verbal é passado. Ele se tornou de quem? Do nosso Senhor. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Então começou, irmãos, não vai terminar mais. Aí fala também olha, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. O Senhor não reinava antes, ele reinava. Mas agora ele reina presentemente, ele reina também aqui nessa terra, e todas as coisas que acontecem são debaixo do seu poder, da sua glória. Então, aquela oração que nós somos ensinados a orar, né, o nosso próprio Senhor, ele nos ensinou quando foi pedido, né? Nos ensina a orar, e ele fala: quando orareis, orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu.
Então, eu no meu coração falo, Senhor, o Senhor está respondendo todas as vezes que nós oramos e que nós pedimos para Ele, venha o teu reino e que a sua vontade seja feita, aqui e agora. Então, irmãos, aconteceu. Capítulo 11 de Apocalipse, aconteceu. O reino deste mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinava pelos séculos dos séculos. Então, capítulo 11 de Apocalipse, irmãos, a maioria dos estudiosos, eles concordam que sétima trombeta é o finalzinho dos finalmente. E nós estamos na metade do livro de Apocalipse. A partir do capítulo 12, é como que se começasse a descrição de coisas que ficaram para trás também. Então, o tempo aqui, o tempo cronológico, ele dá uma bagunçada, né? A gente tem mais ou menos assim uma noção, alguns diferem um pouquinho, mas basicamente a gente pode dizer assim que nós tivemos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo selo, né? Aparentemente, nos parece assim que o sétimo selo, ele pega todas as 7 trombetas, né? O conteúdo do sétimo selo, que a gente já viu, né? Ele, dentro do sétimo selo tem todas as 7 trombetas, né? Então, quando a gente fala que o sétimo selo está acontecendo, quer dizer que todos os acontecimentos das 7 trombetas também estão acontecendo junto com o sétimo selo, né? Não sei se é fácil ou difícil, se eu estou explicando assim meio complicado, mas então tem isso, né? Agora, a sétima trombeta também ela tem esse aspecto todo inclusivo. Então, tratar dos acontecimentos durante as 7 trombetas, né? As 7 trombetas também elas incluem todas as 7 taças e mais algumas coisas. Então, assim, esses 4 versículos aqui do capítulo 11, eles são um resumo do resumo da sétima trombeta, porque a sétima trombeta acontece muitas coisas. Muitas coisas que estão a partir do capítulo 12 relatadas em Apocalipse são acontecimentos dentro da sétima trombeta, tá? Então só esse parênteses aqui para a gente poder enfatizar o quê? Irmão, sétima trombeta é aquilo que a gente está esperando. Então quando eu leio esse texto, né? O Elcio até lá no fundo fez assim, né? E acho que ele estava lendo meu texto aqui, porque eu falei, bom, quando eu ouço isso, quando eu leio esses versículos, a minha vontade é de sair pulando e gritando de alegria. Porque aquele dia chegou, né? O Senhor assume o seu reino. E chegou o dia em que podemos pensar, aqui eu não sei se é muito humanismo ou não, mas o que me veio assim foi, naquele dia eu acho que a gente vai pensar, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena o quê? Todas as orações que nós fizemos. A nossa perseverança, né? Toda vez que eu levantei depois de ter caído. Porque nós sabemos, irmãos, que a nossa caminhada, a nossa vida nessa terra, ela é de altos e baixos, ela é de vitórias e derrotas, é de cair e levantar. Mas a gente é teimoso, a gente cai, mas a gente levanta. A gente desanima, mas nós recuperamos a nossa esperança. Às vezes bate um pouco de descrença, né? Às vezes a gente pergunta, será que? Mas a gente insiste, a gente continua. Então eu creio que naquele dia a gente vai lembrar, Senhor, puxa vida, valeu a pena. Que bom que eu não desisti. Que bom que eu não te abandonei. Que bom que eu não fiquei caído no meio do caminho. Mas pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu Espírito Santo que habita em mim, eu continuei juntamente com os meus irmãos. Eu me levantei. Eu confessei o meu pecado. Eu não fiquei morto no meu pecado. Eu
passei por provas, eu passei por testes, mas eu venci. Não eu, Sérgio, mas por causa do meu Senhor, nós vencemos. E hoje nós podemos estar diante do Senhor. Então esse momento, irmãos, é um momento de júbilo, é um momento de festa, é um momento de nós olharmos para tudo isso e falarmos: Senhor, que bom. Porque, de uma certa forma, irmãos, o livro de Apocalipse, ele foi escrito para consolo nosso. Ele não foi escrito para os incrédulos e para aqueles que não temem o Senhor. É claro que a gente pode utilizar tudo isso e as pessoas lerem essas coisas e se arrependerem. Hoje ainda é tempo de arrependimento e hoje qualquer um ainda pode se arrepender, né? Mas o livro de Apocalipse ele foi escrito também porque foi para 7 igrejas, para que nós pudéssemos ser consolados das nossas lutas, sermos fortalecidos na nossa esperança, sermos testados na nossa fé. Então, hoje, essa visão, ela tem o poder de alterar a forma como nós vivemos hoje. Que é, assim, falar: Senhor, eu quero prosseguir, eu quero continuar. Embora eu olhe para mim e não veja esperança em mim mesmo, eu olho para o Senhor e eu continuo. Então está difícil, tá? Mas, irmãos, continuemos, né? Então acho que esse é o primeiro encargo, talvez, que a gente precisa ter ao ler essa descrição, né? Porque o Senhor falou: olha, agora está comigo, eu reino, e no meu reino as coisas são diferentes, né? É um reino de justiça, é um reino de amor, é um reino de cuidado, né? Ele fala que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, né? Então, irmãos, chegou esse tempo, né? Nesse momento aqui. E eu queria, então, lembrar um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido, né? Porque é nesse momento que a gente está hoje. Nós estamos nesta caminhada, ainda olhando para essas coisas e falando: Senhor, isso vai acontecer um dia, não aconteceu ainda. Então eu ainda tenho que continuar nessa caminhada. Mas assim, primeira coisa que a gente já sabe e nós aprendemos: isso vai acontecer. A vitória do Senhor é garantida. Nós tivemos lá no capítulo 4, quando João é levado lá para os céus, ele vê o quê? Ele vê um trono, né? Eu lembro que a hora que nós vimos o trono, tem um trono nos céus, irmãos, e esse trono comanda todo o universo. Então, a vitória do Senhor é certa. Ele já venceu, o Cordeiro já venceu. Ele está agora, no capítulo 5, a gente viu que ele está no meio do trono e que ele foi considerado digno. Então, primeiro nós temos que a vitória, irmãos, é certa. Então, nós precisamos olhar para isso e falar: Senhor, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Não aconteceu ainda, mas, Senhor, tão certo quanto o Senhor vive, essas coisas hão de acontecer. Tanto é que o verbo aqui está no passado, né? E lembrando de um verso lá de Filipenses, né? 1,6, então, não somente a vitória do Senhor é certa, mas Filipenses 1,6 fala o quê? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Irmãos, aquele que começou boa obra na minha vida, na tua vida, na vida dos nossos irmãos, ele certamente há de completá-la até aquele dia. Então nós não vamos ficar no meio do caminho. O Senhor mesmo toma sobre si esse desejo, esse encargo, esse cuidado, esse amor,
para nos levar até aquele dia e nos apresentar perante Ele. Porque Ele faz e Ele vai fazer. Por outro lado, tem também uma outra, né? Por um lado o Senhor vai fazer, mas por outro lado a gente vê também, então eu queria ir para Hebreus agora, Hebreus capítulo 12. Então estou lembrando alguns pontos, acho que importantes para nós nesse momento. Tá? Hebreus 12, verso 1 e 2, que é um texto também que a gente já conhece bem, mas que o autor de Hebreus, né, ele fala, o Senhor vai completar a boa obra que Ele começou em nós. Mas também nós temos que interagir com o nosso Senhor. Ele completa, mas nós também corremos, né? Então é esse sentido do verso 1 e 2 de Hebreus 12, que fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então nós já vimos o nosso Senhor assentado à destra do trono de Deus, né? Ele que foi o nosso precursor, Ele que foi o nosso grande líder, aquele que vai à frente, aquele que tem, né, preparado o caminho para que nós o sigamos, né? Então ele fala aqui em Hebreus, já que o Senhor vai terminar a sua obra em nós, né, ele fala, então corram. Nós interagimos com o nosso Senhor, Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele nos dá o seu Espírito, mas Ele fala, corram com perseverança a carreira que está proposta para cada um de nós, sempre olhando firmemente para aquele que é o autor e consumador da fé na nossa vida. Eu sou muito frequentemente tentado a olhar para mim mesmo, né? Muitas vezes eu tiro os olhos do Senhor e olho para mim, e quando eu olho para mim eu desanimo. Quando eu olho para mim eu falo, Senhor, não vai dar certo esse negócio. Senhor, acho que comigo não funciona. Mas quando eu olho para o Senhor fala, funciona. A minha fé te basta. A minha graça te basta, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então quando eu sou fraco e que sou forte, né, a gente aprende com Paulo, e aí olhando para o nosso Senhor, eu posso falar, Senhor, tá bom, eu vou correr então. Eu vou levantar e vou correr mais uma vez. Se eu cair, mas eu vou levantar e vou correr mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Irmãos, essa é a carreira. A nossa carreira é assim. Nós somos pressionados, nós somos desafiados, nós somos desanimados, mas nós não morremos. Nós continuamos até aquele dia, e aquele dia vai chegar. Vai chegar na minha vida, vai chegar na sua vida. Então, nós podemos nos alegrar, porque esse dia vai chegar para você, vai chegar para mim. E voltando um pouquinho também para Apocalipse, né? Apocalipse a gente aprendeu desde o começo que é revelação de Jesus Cristo. Mas de uma certa forma não adianta muito nós entendermos as doutrinas e os acontecimentos de Apocalipse se nós não tivermos uma revelação do nosso Senhor. E é por isso que Apocalipse começa com a revelação de Jesus Cristo. E a primeira visão que João tem é 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, no meio dos candeeiros. Nós estamos muito acostumados com a visão de Jesus nos Evangelhos. O nosso Senhor Cordeiro, humilde, aquele que foi morto na cruz, aquele que derramou seu sangue por nós, que nos amou. Amém, esse é o nosso Senhor, esse é aquele que morreu por nós. Mas Apocalipse mostra não um outro Senhor, mas é um aspecto do nosso Senhor que às vezes a gente nós não podemos esquecer também, porque aquele Cordeiro, aquele Senhor que morreu na cruz, que derramou o seu sangue, Ele ressuscitou e foi levado aos céus, e hoje Ele está à destra do Pai. Ele continua intercedendo por nós. Então a visão de João é que
um semelhante ao Filho do Homem passeia entre os candelabros, entre os candeeiros, no meio da sua igreja. O nosso Senhor, Ele está no nosso meio, não mais somente, e eu falo somente aqui com bastante aspas, né? Porque isso não é pequeno, né? Ele não só operou para nós a redenção, mas ele é aquele Senhor que olha para nós daquele jeito que João descreve nos primeiros capítulos de Apocalipse. Cabelos brancos, o ancião, aquele que sabe, aquele que é mais velho do que todo o universo, é aquele que tem o poder, é aquele que tem os pés de bronze, que tem os olhos como chamas de fogo, que tem uma palavra que é afiada como uma espada, é aquele que é capaz de cortar, é capaz de discernir a nossa vida e a vida da igreja e trazer e fazer de cada um de nós aqueles que cumprem a vontade do Senhor, de fazer de nós vencedores. Então eu preciso também me lembrar de que o meu Senhor é aquele que não somente morreu por mim, mas é aquele que me capacita a correr essa corrida, a andar nessa jornada e a sermos preparados para sermos apresentados diante dele, irrepreensíveis, porque a nossa justiça é a justiça dele, e a justiça que ele alcançou para nós. Isso permite que nós estejamos diante dele. Ele permite, ou ele não só permite, mas ele faz com que nós, que somos fracos, sejamos fortes. Ele faz com que nós, que somos pecadores, sejamos santos, porque ele anda no nosso meio e ele supre cada um de nós. Ele é o nosso advogado diante do Pai. E a gente cada vez mais tem que trabalhar permitindo que o Espírito Santo faça a obra dele na vida de cada um de nós hoje. Nós temos também, né, na capítulo 5 de Apocalipse, o leão cordeiro que venceu, né? Ele foi o único encontrado digno de abrir os selos, de tomar o livro, né? E na cruz, por que ele venceu? Porque ele morreu, derramou o seu sangue na cruz, e na cruz ele venceu o pecado, ele venceu a carne, venceu o mundo e venceu Satanás. Então, irmãos, é muito importante que a gente tenha essa visão e essa revelação, não uma revelação mental disso, mas a experiência de que na cruz o Senhor venceu o pecado que está dentro de nós, mas ele é um pecado que foi vencido. Ele venceu também a nossa carne que é fraca para fazer a vontade de Deus, mas que é forte para pecar. Mas essa carne também já foi vencida na cruz. Venceu o mundo que muitas vezes se apresenta para nós com cores alegres, com tentações que não são lícitas, ou até que algumas sejam lícitas, mas que vão fazer tomar o lugar do Senhor na nossa vida, né? E ele venceu também Satanás. Quanto que no nosso dia a dia a gente precisa ser lembrado dessas coisas e nos apropriarmos da vitória que o Cordeiro alcançou na cruz por nós. Então, às vezes nós olhamos para nós e falamos: nós somos fracos, a minha vontade é fraca. Eu ouvi um pouquinho da reunião ontem, um pedacinho, né? Eu vi o testemunho ou compartilhar de algumas irmãs e saltou aos olhos, né, essa questão que as irmãs estavam comentando. Fala: poxa, né, nós temos tanta coisa hoje, né? Por que
às vezes a nossa experiência não é em acordo com aquilo que nós já temos. Porque nós hoje temos o que? Tudo. Se a gente for lá para Pedro, o Senhor fala: todas as coisas que conduzem a vida e a piedade foram dadas, né? Então, eu não vou entrar nesse assunto, mas está um pouco ligado com isso, irmãos. O nosso pecado, ou o pecado, a nossa carne, o mundo e Satanás foram todos vencidos pelo Cordeiro. E esse Cordeiro, por ter vencido, ele pode, então, ele tem o poder de trazer o reino. Não somente fisicamente, como fala aqui em Apocalipse 11, mas trazer o reino na minha vida e na tua vida. A gente precisa realmente da graça e da misericórdia do Senhor para que Ele abra o nosso entendimento, abra a nossa visão, para que a gente tenha essa realidade em nós e que isso seja traduzido na nossa vida, né, como um viver que agrada ao Senhor. Não é perfeito, irmãos. Não é impecabilidade, não é sermos totalmente perfeitos, mas sermos aqueles que continuam, que perseveram, que lutam, que insistem, que correm, né? Mesmo que a gente não se sinta adequado, né? Essa é a carreira. Eu queria compartilhar uma outra experiência ontem. Ontem eu vi então essas irmãs compartilhando um pouco na reunião do estudo bíblico. E durante essa semana eu li uma frase que uma irmã postou sei lá se foi no Instagram dela. E essa frase eu vou ler aqui para os irmãos, que me chamou um pouco a atenção. Ela na verdade postou uma parte da frase que eu vou ler aqui por inteiro. Então, ela diz o seguinte: ter uma vida interessante significa viver plenamente. Isso é coisa de psicanalista, tá, irmãos? Não estranhe não, mas voltando. Ter uma vida interessante significa viver plenamente. Isso pressupõe, então, viver plenamente pressupõe poder se desesperar quando se fica sem alguma coisa que é muito importante para você. É preciso sentir plenamente as dores. Que dores? As dores das perdas, do luto e do fracasso. Eu acho um tremendo desastre esse ideal de felicidade que tenta nos poupar de tudo que é ruim. O autor dessa frase é um tal de Contardo Caligaris, é um escritor e psicanalista que morreu acho que quase uma semana atrás. Ele é um psicanalista italiano radicado no Brasil. Eu achei interessante porque essa irmã postou essa frase, irmãos, depois de ter passado eu não sei quanto tempo na UTI do hospital aqui de Londrina. Ela estava grávida de 2 gêmeas e ao ir para a UTI tiveram que fazer a cesárea e as suas 2 filhas gêmeas nasceram prematuramente. Ela, mãe, estava na UTI. As suas 2 filhas, por nascerem prematuramente, também foram para não sei se era UTI neonatal ou não, né? Uma delas teve que ser entubada também para auxiliar na respiração, outras que não. O seu marido estava com Covid em casa e a sua mãe estava também com Covid, hospitalizada também. Por um tempo ela ficou aguardando UTI e depois ela foi internada. E depois de vários dias, eu não sei quanto, não me recordo, essa irmã recuperou a sua saúde, né? Passo após passo, voltou para casa sem as suas 2 filhas. Depois de um tempo, as suas 2 filhas foram recuperando, né? E eu não sei se hoje elas já estão em casa, né? Mas ela foi conhecer as suas filhas depois de um tempo.
e a sua mãe continua hospitalizada. E essa irmã bota essa frase no Instagram dela. E eu li e falei, puxa Senhor, esse conceito de felicidade, porque a última frase desse cara aqui fala, eu acho um tremendo desastre esse ideal de felicidade que tenta nos poupar de tudo que é ruim. Eu só fiquei pensando, falei, irmãos, nós temos isso dentro de nós, ninguém de nós gosta de sofrer, né? E todos nós, como pais, nós se tivéssemos o poder, talvez a gente tentaria livrar da vida dos nossos filhos tudo que é ruim. A gente não gostaria que eles passassem por dificuldade, por doença, por pobreza, por fome, enfim, e até por problemas corriqueiros, né? Se meu filho é casado, eu não gostaria que meu filho passasse por problemas de desentendimento matrimonial, de briga e disso, daquilo, né? De perder o emprego, enfim, todas essas coisas, irmãos, que hoje todos nós, como mundo, né, nós ficamos preocupados, né? Não estou dizendo que é errado se preocupar com isso, mas o que eu fiquei pensando é que na nossa caminhada, a carreira que nos está proposta, essas coisas vêm junto. E com certeza, irmãos, eu acho que a experiência que essa irmã passou, ela saiu lá do outro lado, mais fortalecida. Ela aprendeu algumas coisas, eu nem imagino o que ela aprendeu, né? E da mesma forma como ela passou, irmãos, nós, cada um de nós, também precisamos passar. A grande questão não é o que nós passamos. Talvez a grande questão seja com quem nós passamos as dificuldades. Porque não importa, irmãos, de uma certa forma, os testes que nós tenhamos que passar, se nós os passamos com o nosso Senhor. Pode ser que a gente não veja o Senhor nesse tempo. Quando eu estiver, eu não sei, pode ser que amanhã esteja eu num leito de hospital. Não sei se eu vou estar entubado ou não. Mas talvez a grande questão para mim eu estou passando sozinho ou eu estou com meu Senhor? E aí, deixa eu voltar aqui porque saiu a minha tela. E aí, conversando sobre esse ocorrido aqui com essa irmã, né? Comentando aqui, ali, o que será que passou? Aí eu vou citar a frase de uma outra psicóloga, comentando isso aqui. Ela falou assim: o nosso Senhor Jesus nos aguarda e nos espera no final de cada experiência difícil que passamos. Nosso Senhor Jesus nos aguarda e espera no final de cada experiência difícil que passamos. Não, ele é só lá no fim? Não é só lá no fim. No começo ele está com a gente também, mas muitas vezes nós é que não o percebemos. E se nós continuamos naquela caminhada de experiência difícil, a gente não desiste, a gente vai lá no final, o Senhor fala: estava aqui te esperando. Agora você pode compreender coisas que você não compreendia antes. Você tem na sua vida algumas características que você não tinha antes. E foi necessário que você passasse por isso, porque... Então, aí a gente começa a ver, irmãos, por que tem alguns textos na Bíblia que falam: se alegrem com as provações. E se por acaso você não está passando por provação, enquanto a maioria dos irmãos estão passando por provação, toma cuidado, porque acho que o problema está com você, não está com os outros não. Então, irmãos, de uma certa forma, o período que a gente está passando hoje, toda essa pandemia, toda essa preocupação, pessoas doentes, queridos que faleceram, parentes, irmãos, amigos, a gente pode não entender, mas elas fazem parte
da nossa caminhada. E o objetivo delas é fazer-nos fortes, é fazer-nos vencer. E com certeza, lá no final dessa situação, o Senhor está lá. A gente vai encontrar com Ele. Talvez a gente vai entender algumas coisas, talvez não. Talvez só naquele dia, quando a gente se encontrar com o Senhor lá nos céus, a gente vai entender talvez muitas coisas, mas foi necessário. Então, voltando lá no início, quando eu falei, puxa, quando isso acontecer, eu vou falar, Senhor, valeu a pena. Eu quero me lembrar hoje de que cada experiência difícil que eu possa passar nesta vida vale a pena, porque o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados. Então, irmãos, para mim, pelo menos nessa primeira abordagem aqui da sétima trombeta, ela tem muito mais coisas. Esse é o lado, digamos, positivo, né, da sétima trombeta. Ela vai ter o seu lado negativo, que seria o de julgamento para com as nações, né? Mas a gente não vai falar disso hoje. Mas eu queria ressaltar essa questão, né? E que eu possa ser lembrado, irmãos, e encorajado de que nessa caminhada que nós temos hoje, não tem vitória sem luta. Parece uma frase de efeito, né? Mas, irmãos, não há vitória sem luta, sem perseverança, sem continuar. A gente também já sabe, a gente fala muitas, não tem ressurreição sem morte. Essas coisas são necessárias que aconteçam conosco. Não tem ressurreição sem morte, não tem ressurreição sem fraqueza. É preciso que nós experimentemos fraquezas, derrotas, para que a vitória de Cristo seja manifesta na minha vida. É preciso que eu morra realmente na minha alma, para que a vida em ressurreição possa aparecer. E não tem como reinar sem servir. Nós falamos de reinar também, né? O caminho do reinar é aprendido quando nós aprendemos a servir. Então, se por um lado eu me alegro muito quando eu leio esse texto e me dá vontade de pular realmente e gritar, por outro lado, olhando para isso, hoje, que eu me sinta encorajado a não desistir, a prosseguir, a insistir comigo mesmo, a continuar, né? Então eu queria só terminar com Hebreus 12 ainda, agora versículo 11 e 13, que fala o seguinte: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, embora, irmãos, talvez saia um pouco do contexto, mas é o encargo que eu queria estar repartindo com os irmãos, né? Nesse momento, né? Onde nós podemos contemplar o Senhor, renovar as nossas esperanças, que aquele dia vai chegar certamente para todos nós, mas que nós temos hoje ainda a responsabilidade de continuarmos, e que, embora os tempos sejam difíceis para nós hoje, nós temos um Senhor
que é ressurreto, que anda no nosso meio, que cuida de cada um de nós, que nos espera e que, de certa forma, ordena cada acontecimento na nossa vida, para que nós possamos chegar naquele dia e falar: valeu a pena. E que realmente a gente possa ouvir essas coisas, olhar para o nosso Senhor e falar: eu vou continuar, Senhor. Eu quero andar nesse caminho e eu não quero desistir, porque a Tua presença vai junto comigo. E o Senhor é o meu suporte, o Senhor é a minha força, o Senhor é tudo para mim. Embora eu seja fraco, embora eu peque, embora eu desanime, mas, Senhor, eu quero Te seguir por onde quer que o Senhor ande. Eu quero ser o seguidor do Cordeiro, colocando os meus olhos em Ti, perseverando, correndo a carreira com perseverança, né? Que o Senhor possa nos fortalecer, nos consolar e nos manter a caminho de casa, porque um dia a gente vai chegar lá. Amém.